Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Despertar da Mente. Se você tivesse que escolher entre todos os animais, quais você escolheria como exemplo de sabedoria, coragem, força e determinação? Já reparou que Deus nunca se comparou a um homem, nem a um anjo, mas a dois animais, o leão e a águia? Curioso, não é? Ele poderia ter escolhido qualquer criatura, um cavalo pela força, um elefante pela imponência, um lobo pela astúcia, mas escolheu justamente o rei da selva e a rainha dos céus. E há um motivo profundo por trás disso, um motivo que poucos entendem, mas que, quando compreendido, muda completamente a forma como você enxerga a si mesmo e o seu propósito. A verdade é que Deus não se identifica com aparência, poder ou tamanho. Ele se identifica com mentalidade. E esses dois animais representam exatamente o que falta na maioria das pessoas hoje: visão e atitude. A águia enxerga o futuro, o leão o conquista. A águia planeja, o leão executa. Um domina o ar, o outro domina a terra. Juntos, eles revelam a mente de um líder e o reflexo da própria natureza divina dentro do ser humano. O problema é que a maioria das pessoas vive como pombos, olhando para o chão e esperando migalhas, quando nasceu para voar alto. Vive como ovelha, seguindo a multidão, quando nasceu para rugir. É por isso que há tanta frustração no mundo, porque poucos compreenderam o código espiritual por trás da mentalidade desses dois reis. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Prepare-se, porque esse conhecimento não é comum. Ele vai desafiar o que te ensinaram sobre liderança, propósito e fé. Vai mexer com a forma como você se enxerga e com a maneira como reage à vida. Depois de entender por que Deus escolheu se identificar com o leão e a águia, você nunca mais vai pensar pequeno. E antes de começar, já te faço um convite. Se você acredita que nasceu para algo maior, que não veio ao mundo só para sobreviver, mas para liderar, inspirar e crescer, então se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino. Porque aqui, cada novo conteúdo é uma ferramenta para despertar o líder que existe dentro de você. Dizem que a visão é o primeiro passo de toda conquista. Mas há um tipo de visão que vai além dos olhos. É a visão da alma. A águia é o reflexo vivo disso. Enquanto os outros pássaros se contentam em voar baixo, ela sobe até onde o ar é rarefeito, onde só quem tem propósito permanece. Lá do alto, ela enxerga o que ninguém mais vê, não porque tem olhos melhores, mas porque tem coragem de subir onde poucos ousam ir. A maioria quer resultados imediatos, mas a águia entende que é preciso altitude para ter clareza. E o curioso é que, no mundo de hoje, muita gente vive com a cabeça baixa, presa no que deu errado ontem. A águia, não. Ela não se alimenta do que está morto. Ela caça o que está vivo, o que representa a busca pelo agora, pelaquilo que ainda pulsa. Quantas pessoas você conhece que ainda vivem de glórias passadas? A águia nos ensina que viver de memórias é morrer aos poucos. O líder de verdade está focado em criar, não em repetir. Quando se fala em visão, muitos pensam apenas em planejar o futuro. Mas visão é, antes de tudo, perceber o que os outros ignoram. É ver oportunidades no meio do caos e sentido no meio da dor. A águia consegue identificar sua presa a quilômetros de distância e nós deveríamos fazer o mesmo com nossos sonhos. Saber exatamente o que queremos antes de agir. Quem age sem visão se perde em movimento. Mas quem tem clareza, mesmo parado, continua avançando. E para quem acha que visão é dom, está enganado. É disciplina. Ler bons livros, observar pessoas inspiradoras, ouvir com atenção e refletir em silêncio, tudo isso afia os olhos da mente. Quer desenvolver essa visão? Comece com livros que despertam propósito, como O Monge e o Executivo ou Quem Pensa Enriquece. São faróis para quem quer enxergar o invisível.
A visão nasce do hábito de buscar sentido nas pequenas coisas, até que o grande propósito se revele. A águia também ensina algo sobre foco. Quando ela fixa um alvo, nada a distrai. Pode vir tempestade, vento ou barulho e ela continua firme. O problema é que a maioria desiste na primeira ventania. Sabe aquele projeto que você deixou de lado porque ficou difícil? Pois é. Talvez fosse exatamente ali que você encontraria sua força. A águia mergulha em meio à tormenta porque sabe que o vento contrário é o que a faz subir mais alto. E há outro detalhe fascinante: a águia não voa em bando. Ela prefere a solidão das alturas. Isso mostra que nem todo isolamento é fraqueza. Às vezes é lapidação. Quando você se afasta do barulho, você ouve o que importa. Quando para de seguir a multidão, começa a ouvir sua própria voz. O verdadeiro crescimento raramente acontece em grupo. Ele surge nos momentos em que você está sozinho, questionando, refletindo e se reconstruindo. A visão também exige coragem, porque enxergar o futuro não é o mesmo que estar pronto para ele. Muita gente desiste quando vê o tamanho do desafio. A águia, porém, não foge da tempestade. Ela a usa para alcançar o topo. E talvez esse seja o maior ensinamento. As mesmas forças que derrubam os fracos são as que impulsionam os fortes. O problema nunca foi o vento. É a falta de asas firmes. E enquanto a maioria corre do desconforto, a águia se prepara para ele. Porque sabe que o topo não é para quem quer, é para quem aguenta o ar rarefeito. Por isso, todo líder verdadeiro aprende a ver longe, agir com propósito e esperar com paciência. É nesse ponto que a sabedoria da águia se encontra com a coragem do leão. Porque enxergar é importante, mas sem atitude, visão alguma se torna realidade. O leão não é o mais forte da selva, mas é o rei. Já se perguntou por quê? Porque ele tem algo que os outros não têm: atitude. Quando o leão vê um elefante, ele não pensa no tamanho, ele pensa na refeição. Essa diferença de mentalidade muda tudo. Enquanto o elefante, mesmo sendo gigante, sente medo, o leão age com confiança. Isso mostra que a grandeza não está na força física, mas na forma como você se enxerga diante dos desafios. E talvez essa seja uma das maiores lições que o leão pode ensinar. Você nunca vai liderar se viver intimidado pela vida. Muitos perdem oportunidades por se acharem pequenos demais. O leão não pede permissão para ser rei. Ele apenas é. Ele anda com postura, com presença. E essa postura é o que atrai respeito. Não é arrogância, é consciência de quem se tornou. Pessoas com essa mentalidade não precisam se provar. O modo como agem já fala por elas. O leão é movido por fé, não por dúvida. Ele acredita em si mesmo antes de qualquer prova. E é isso que separa os líderes dos seguidores. Em vez de esperar que o caminho esteja claro, ele dá o primeiro passo na escuridão. É o tipo de coragem que não nasce da ausência do medo, mas do domínio sobre ele. Quer exemplo prático? Pense em alguém que começou um negócio do zero, mesmo sem garantias. Essa é a atitude do leão, transformar incerteza em território. A coragem do leão não vem do instinto, vem da mente. Ele tem mentalidade de vitória. Mesmo cansado, ele não demonstra fraqueza. Mesmo em minoria, ele avança. E isso serve para nós. Quem quer ser respeitado precisa agir com determinação, mesmo quando ninguém acredita. Quando todos duvidarem, continue rugindo silenciosamente com ações. É assim que os verdadeiros líderes conquistam respeito, não com palavras, mas com consistência. Um dos maiores erros humanos é esperar sentir-se pronto para agir. O leão nunca espera o momento perfeito, ele cria o momento. E se você quer crescer, precisa agir da mesma forma. Tem medo de começar um projeto? Comece assim mesmo. Quer mudar de carreira, mas teme o fracasso?
O leão também teme, mas não para. Ele entende que o fracasso não é o fim, é apenas o campo de treinamento do sucesso. O leão também ensina sobre liderança natural. Ele não grita para provar autoridade, ele apenas age e o grupo o segue. Esse é o tipo de liderança que o mundo precisa. Líderes que inspiram pelo exemplo, não pela imposição. No ambiente de trabalho, em casa ou até entre amigos, a atitude fala mais alto que qualquer discurso. Um líder de verdade não busca dominar, busca elevar os outros com sua presença firme. E há algo poderoso em como o leão encara o medo. Quando o perigo aparece, ele não recua, ele ruge. Esse rugido é um lembrete de que o medo só obedece a quem o enfrenta. Você tem algum medo te paralisando? Experimente fazer exatamente o que o assusta. O medo é como uma sombra. Desaparece quando você caminha em direção à luz. O rugido do leão é a ação corajosa que silencia as dúvidas. E no fim das contas, atitude é o que transforma visão em realidade. A águia enxerga o futuro, mas é o leão quem dá o salto. A combinação dos dois é o equilíbrio perfeito, ver longe e agir agora. Porque não basta sonhar, é preciso morder o sonho até ele se tornar concreto. E é justamente aí que a razão divina de Deus se revela. Ele se identifica com esses dois, porque neles há o reflexo da essência humana em sua forma mais pura, visão e atitude. Deus não escolheu a águia e o leão por acaso. Há simbolismo e propósito em tudo o que ele faz. Esses dois animais representam equilíbrio, um entre o céu e a terra, entre visão e ação, entre sabedoria e força. A águia olha o caminho lá de cima, enquanto o leão domina o chão com presença. Juntos, eles formam o retrato da liderança divina. Alguém que enxerga longe, mas pisa firme onde está. Segundo o Dr. Myles Munroe, o leão e a águia são os únicos animais que o Criador escolheu para se identificar. E isso carrega um peso espiritual enorme, porque ambos têm algo em comum: autoconfiança inabalável e domínio sobre o ambiente. O leão domina pela atitude, a águia pela visão. Deus não se identifica com o mais forte ou o mais rápido, mas com os que têm propósito e convicção. Liderança, como o Dr. Myles dizia, não é poder sobre os outros, é influência sobre si mesmo. É inspirar os outros através de um propósito vivo, não de palavras bonitas. E para isso, o ser humano precisa desenvolver essas duas naturezas dentro de si, a visão que vê antes e a coragem que age depois. O líder que possui apenas uma delas se desequilibra, é como voar sem asas ou rugir sem voz. Na prática, isso significa aprender a combinar clareza com ousadia. De nada adianta enxergar um grande futuro se você não tiver coragem para conquistá-lo. E também não adianta agir impulsivamente se não souber para onde está indo. O equilíbrio entre águia e leão é o segredo dos grandes líderes, dos empreendedores de sucesso, dos pais sábios e dos mestres que moldam gerações. Deus se identifica com eles porque representam o padrão ideal de mentalidade que ele espera do ser humano. Alguém que não se rende ao medo, nem à dúvida, nem à mediocridade. O leão e a águia não competem. Cada um reina em seu domínio. Essa é outra lição poderosa. Liderança não é disputa, é propósito. Cada um de nós tem um território de influência que só pode ser dominado quando agimos com confiança e clareza. E é por isso que a definição de liderança de Myles Munroe é tão precisa. Influenciar outros pela inspiração gerada por uma paixão, motivada por uma visão, nascida de uma convicção e produzida por um propósito. Isso é ser águia e leão ao mesmo tempo. É agir não por vaidade, mas por convicção. É inspirar não por palavras, mas por exemplo. É servir
mesmo tendo poder. No fundo, o que Deus espera não são pessoas perfeitas, mas pessoas conscientes do poder que carregam. Ele quer líderes que enxerguem como a águia e enfrentem como o leão, que saibam subir em silêncio, mas rugir quando necessário. O mundo não muda com força, muda com propósito e atitude. E quem aprende isso, começa a manifestar o próprio reflexo divino em tudo o que faz. A sabedoria desses dois reis da criação é mais do que um símbolo, é um chamado. Um convite para cada pessoa despertar a liderança adormecida dentro de si. Porque quando o homem aprende a ver como a águia e agir como o leão, ele se aproxima da própria essência de Deus. E é nesse ponto em que a visão encontra a coragem que a verdadeira transformação começa. Não existe liderança verdadeira enquanto uma pessoa não aprende a se governar. É fácil mandar nos outros, difícil é dominar as próprias emoções. O leão é o rei, porque se controla até quando está irritado. Ele só ataca quando é necessário, não quando está frustrado. Já percebeu como algumas pessoas perdem tudo por uma reação impensada? Elas têm força, têm talento, mas não têm domínio. E sem autodomínio, qualquer poder vira perigo. O autodomínio é o primeiro degrau da liderança. Significa agir com sabedoria, mesmo quando tudo te provoca. É respirar fundo antes de responder. É observar o caos e decidir não fazer parte dele. As pessoas acham que ser forte é gritar mais alto, mas a verdadeira força é manter a calma quando todos perdem a cabeça. Grandes líderes, de Buda a Nelson Mandela, provaram isso. Quem governa a si mesmo, governa qualquer ambiente. Quer desenvolver isso? Comece pelo simples. Observe seus padrões. Quais situações te tiram do eixo? Quais pessoas te fazem reagir sem pensar? Identifique-as. Depois, pratique o silêncio intencional. Quando algo te irritar, espere 60 segundos antes de responder. Parece pouco, mas esse minuto de consciência separa um líder de um impulsivo. O leão não reage por instinto, ele age por propósito. Dominar a si mesmo também é dominar seus hábitos. Muitos querem sucesso, mas ainda são escravos de distrações. Um líder acorda antes dos outros, não para se exibir, mas para estar preparado. O controle da manhã define o tom do dia. Experimente acordar 30 minutos mais cedo para planejar o que vai fazer, sem redes sociais, sem barulho. Só você, o silêncio e o propósito. O domínio começa aí, no que ninguém vê. E há algo curioso. Quem não controla suas emoções acaba sendo controlado por elas. Quantas decisões erradas você já tomou no calor do momento? Quantos sim disse quando deveria ter dito não? O autodomínio é o freio que te salva de precipícios. Ele te ensina a agir com a mente do leão, corajosa, mas equilibrada. A liderança não é gritar para ser ouvido, é inspirar pelo exemplo de quem domina o próprio caos. O autodomínio também se manifesta em escolhas simples: o que você come, o que assiste, com quem anda. Cada escolha constrói ou destrói sua energia. A águia não se mistura com corvos. Ela voa alto porque entende que o ambiente afeta sua visão. Da mesma forma, um líder precisa escolher seus círculos. Andar com pessoas sem propósito cansa o espírito. Busque vozes que te elevem, não que te distraiam. Mas o controle não significa rigidez. Ser disciplinado não é ser duro, é ser constante. O equilíbrio está em aprender a se adaptar sem se perder. Como a águia que muda as penas para continuar voando, você também precisa se renovar. O domínio pessoal não é prisão, é liberdade. Liberdade de não ser refém das circunstâncias. E é justamente quando alguém aprende a se dominar que o próximo passo surge, o de influenciar os outros. Porque ninguém segue quem não tem controle. O verdadeiro líder inspira pelo modo como vive, não pelo que fala.
E é aí que a sabedoria do leão e da águia se manifesta na prática, na liderança que nasce de dentro para fora. Enquanto muitos esperam a chance perfeita, os líderes a criam. A águia não espera que o vento esteja calmo, ela usa a tempestade para subir. O leão não aguarda a presa vir até ele, ele caça. Essa é a diferença entre quem sonha e quem realiza: a mentalidade. As oportunidades não aparecem para quem deseja, aparecem para quem se prepara. E o curioso é que quanto mais preparado alguém está, mais sortudo parece ser. A vida recompensa o movimento. Quando você começa a agir, o universo responde. Pode reparar, os melhores momentos surgem depois das decisões mais corajosas. É como abrir uma porta escura e descobrir um corredor de possibilidades. Mas a maioria não abre a porta porque tem medo do escuro. E assim, passa a vida esperando o momento certo, que nunca chega. O segredo é simples. Comece antes de estar pronto. E não é sobre agir sem pensar. É sobre não paralisar pelo excesso de análise. Muita gente destrói seus próprios sonhos com perguntas demais. E se der errado? E se eu não for bom o suficiente? O leão não pensa assim. Ele age e ajusta o plano em movimento. A ação traz clareza. O aprendizado vem do erro, não da espera. A águia só descobre a força das asas quando salta do penhasco. Quer ver essa mentalidade em prática? Pegue o exemplo de alguém como Elon Musk. Ele não esperou o mundo estar pronto para carros elétricos, ele simplesmente começou. Ou de Oprah Winfrey, que transformou rejeições em combustível. Essas pessoas têm a mentalidade da águia e a coragem do leão. Enxergam o que os outros não veem e agem quando os outros hesitam. Essa é a fórmula invisível da realização. Mas não é preciso ser famoso para aplicar isso. Comece com o que você tem. Onde está? Quer empreender? Use o que está nas suas mãos. Um celular, uma ideia, um talento. Quer mudar de vida? Mude sua rotina primeiro. As grandes transformações começam pequenas. A diferença entre quem chega e quem desiste está em uma única decisão: continuar quando o medo aparece. A mentalidade certa também atrai o ambiente certo. Quem pensa grande fala diferente, anda com pessoas diferentes e cria energia diferente. Se você passar tempo demais com quem só reclama, começará a acreditar que nada dá certo. Mas se cercar de pessoas que acreditam no impossível, começará a realizá-lo. O ambiente molda a mente e a mente molda o destino. E lembre-se, visão sem ação é fantasia. Ação sem visão é confusão. O equilíbrio está em unir as duas naturezas, ver como a águia e agir como o leão. Quando isso acontece, o impossível começa a parecer lógico. A vida começa a conspirar ao seu favor, não porque você deu sorte, mas porque você se alinhou com o propósito. E esse alinhamento abre o caminho para o próximo passo, porque depois que você cria oportunidades, precisa aprender a manter o que conquistou. E é aí que entra a parte mais desafiadora da jornada. A maioria das pessoas acredita que riqueza é ter muito dinheiro, mas os verdadeiros líderes sabem. Riqueza é ter uma mente próspera. O leão e a águia não competem por território. Cada um reina em seu domínio. Isso é abundância. O problema é que muita gente vive comparando sua vida com a dos outros. E é aí que nasce a escassez. Quando você foca no que falta, perde a visão do que já tem. A verdadeira riqueza começa na mente. É a capacidade de transformar pouco em muito, de enxergar possibilidades onde outros veem limites. Conhece alguém que reclama do trabalho, mas nunca tenta algo novo? Essa é uma mente pobre. Por outro lado, quem usa o tempo livre para aprender, criar, evoluir, esse já está construindo riqueza invisível. E o mais incrível é que essa riqueza mental sempre precede a financeira.
A águia nos ensina sobre essa mentalidade de abundância. Ela não tem medo de dividir o céu, porque sabe que há espaço para todos. Já o leão nos ensina sobre alto valor. Ele não se compara, apenas age com confiança. Se você quiser prosperar, precisa unir essas duas forças. Pare de competir com os outros e comece a competir com a sua versão de ontem. Isso é crescimento real. E aqui vai uma dica prática. Desenvolva sua mente todos os dias. Leia 10 páginas de um bom livro, como A Lei do Triunfo ou O Poder do Subconsciente. Ouça um podcast que eleve seu nível de pensamento. Troque o tempo gasto em redes sociais por aprendizado. Em 30 dias, você vai perceber algo mudar. Sua forma de ver o mundo se expande. E quando a mente se expande, ela nunca mais volta ao tamanho anterior. Riqueza mental também é saber administrar emoções diante do sucesso. Muitos conquistam, mas não sustentam porque não estavam preparados por dentro. O dinheiro amplifica quem você é. Se você for desequilibrado, ele destrói. Se for disciplinado, ele multiplica. Por isso, o maior investimento é sempre em autoconhecimento. Ele é o verdadeiro cofre onde a prosperidade é guardada. O líder sábio entende que o dinheiro é consequência, não objetivo. Ele trabalha com propósito, não apenas por lucro. É o tipo de pessoa que gera valor e, por isso, é recompensada. A águia não voa por exibição, voa porque é sua natureza. Da mesma forma, o líder que vive em propósito prospera sem precisar forçar. A vida o recompensa naturalmente. E a maior ironia é que quando alguém para de perseguir o dinheiro e começa a perseguir o propósito, o dinheiro passa a persegui-lo. Porque tudo o que é autêntico atrai. A verdadeira abundância está em viver com paz, consciência e domínio. Riquezas que nem o tempo pode roubar. E quando alguém entende isso, finalmente começa a enxergar o mundo como Deus o vê, com visão e atitude. Porque no fim, o segredo de toda liderança, seja espiritual, emocional ou material, é despertar o leão e a águia dentro de si. Então, agora que você entende por que Deus se identifica com o leão e a águia, pare e pense. Qual dos dois vive dentro de você hoje? O que observa o alto e enxerga possibilidades, ou o que se esconde no chão com medo de voar? Quantas vezes você deixou o medo te calar, quando era o momento de rugir? Quantas oportunidades passaram diante dos seus olhos porque você não acreditou na força que carrega dentro de si? A verdade é simples, mas poderosa. O mundo não pertence aos mais fortes, e sim aos mais conscientes. A força do leão não está no corpo, está na mente. A vitória da águia não está nas asas, está na visão. E se Deus escolheu se identificar com eles, é porque Ele colocou dentro de você o mesmo potencial, o mesmo instinto de conquista, a mesma capacidade de enxergar além, a mesma coragem de seguir o propósito, mesmo quando o vento sopra contra. Mas a pergunta é: você está vivendo como herdeiro dessa natureza divina ou como refém das suas limitações? Está dominando suas emoções ou sendo dominado por elas? Está voando alto ou ainda se contentando com o chão? Cada dia que você acorda, o Criador te oferece duas escolhas: continuar como está ou despertar o leão e a águia que dormem em você. Não espere um sinal do céu. O sinal já está dentro de você. Deus já te deu asas e já te deu coragem, só falta você decidir usá-las. Comece hoje. Dê o primeiro passo com fé, mesmo que o medo ainda grite. Enxergue longe como a águia, haja com determinação como o leão e veja como tudo ao seu redor começa a mudar. E lembre-se, ninguém nasce líder. A liderança é um estado de espírito, uma combinação de visão e atitude cultivada todos os dias. Quando você aprende a dominar a si mesmo, a enxergar o propósito e a agir com coragem, a vida passa a te respeitar.
O universo responde àqueles que se comportam como reis, mesmo quando ainda estão no deserto. Agora é com você. Qual vai ser sua escolha? Continuar vivendo como a multidão ou assumir o trono que sempre foi seu? A decisão que você tomar hoje definirá a história que você vai contar amanhã. O canal Despertar da Mente se sente honrado por tê-lo como companheiro de jornada. Então, se essa mensagem falou com você, não deixe isso morrer aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, cada novo vídeo é uma oportunidade para evoluir, crescer e despertar o poder que Deus plantou dentro de você. Porque o mundo precisa de mais leões e águias. E o próximo pode ser você. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!